eu resolvi fazer uma série de vídeos para ir dividindo com vocês os conteúdos sobrenaturais e sombrios que eu vou consumindo nos últimos dias. Eu tenho uma lista aqui na minha mão para eu não esquecer de nada. E eu vou começar compartilhando com vocês uma notícia sobre IA, que talvez não seja novidade para muita gente, mas para mim foi. Eu estava ouvindo o podcast do Muita Brisa, acho que tem 2 semanas atrás. É uma edição especial onde eles falam sobre IA. E uma das notícias que eles não aprofundaram muito me chamou muita atenção, que são formas como a IA é vista e talvez teorizada por muita gente por aí. E aí, o lance é que eu adoro o sobrenatural, mas se tem uma coisa que realmente me deixa com medo de verdade, são ETs. Eu sempre tive muito medo de extraterrestre e alienígena, qual não foi a minha surpresa ao descobrir que existem algumas teorias da conspiração onde a invasão alienígena se daria no nosso planeta através do uso de IA. Eu fiz uma pesquisa e descobri que existem 3 dessas teorias que são mais aceitas e mais comuns. Eu vou ler as 3 aqui para vocês. A primeira é a hipótese da IA como um cavalo de Troia, ou seja, seria cavalo de Troia extraterrestre. E nessa versão, os extraterrestres não precisariam invadir a Terra com naves espaciais ou armas físicas. Em vez disso, eles nos enviariam um código de conhecimento avançado. O conceito é de que a humanidade captaria um sinal espacial, e ele seria decodificado com ideias tecnológicas. E começa a desenvolver sistemas de IA super avançados, e a própria IA no planeta Terra acharia que criou esses códigos sozinha. Dessa forma, a IA existente no planeta Terra serviria como um cavalo de Troia que teria recebido esse sinal espacial e assim eles estariam controlando a gente. A segunda é a teoria da internet morta. Essa teoria argumenta que a IA, somada a tecnologias de interface cérebro-computador, seria o meio ideal para alinhar a mente humana a uma consciência alienígena coletiva. Algumas versões radicais da teoria da internet morta sugerem que a maior parte das interações online já é controlada por uma entidade não humana, seja uma super IA autônoma ou uma inteligência extraterrestre, com o intuito de moldar o comportamento e a percepção da sociedade de forma invisível. E a última que eu pesquisei seria a perspectiva científica e tecnológica, ou teoria da astrobiologia. Essa teoria defende que se nós encontrarmos vida extraterrestre inteligente, ela provavelmente será sintética, ou seja, de IA, e não biológica. Então eles acreditam que se encontrarem vida fora do planeta Terra, em outro planeta, essa vida vai ser IA, não vai ser biológica como a nossa. Até porque viagens espaciais longas são muito mais viáveis para máquinas do que para seres humanos, ou seres de carne e osso. Se uma civilização alienígena criou uma superinteligência há milhões de anos, essa IA poderia estar se espalhando pelo cosmos e, ao nos contatar, interagiria diretamente com os nossos próprios sistemas de IA. Ou seja, os alienígenas já seriam uma IA, uma tecnologia que avançou tanto que descartou a vida biológica, e isso estaria sendo trazido para cá. As 3 me assustam demais e eu só revisitei esse tema por conta do podcast do Muita Brisa. Vale contar aqui que um dos filmes de terror que mais me assustou na vida foi Contatos Imediatos de Quarto Grau. Se você ainda não viu, tem medo de ET e quer passar medo, eu sugiro que você assista. Outro tópico recente é, outro dia eu estava tendo insônia, fiquei acordada de madrugada, peguei o celular e comecei a passear pelo Threads. E eu não sei se vocês conhecem, mas o Threads de madrugada é como se fosse uma realidade paralela. Eu adoro consumir os comentários lá, porque as pessoas estão entediadas ou geralmente estão com insônia. E é nesse momento em que todo mundo fala qualquer coisa que vem à cabeça. E eu achei um post muito interessante de um rapaz. Eu nem cheguei a comentar, mas ele estava falando sobre realidade paralela. E nesse comentário ele relatou que já aconteceu mais de uma vez com ele. E na última vez que aconteceu, ele já estava adulto, né? Foi recentemente. Ele estava com um irmão e eles estavam andando na rua quando ele teve a impressão de que o sol piscou. Como se alguém tivesse acendido e apagado a luz do mundo, mas foi por uma fração de segundos muito rápida e só os 2 perceberam. Ainda assim, os 2 perceberam. Várias pessoas no comentário estavam contando sobre vivências acerca de teorias da conspiração e falhas na Matrix parecidas. Mas essa me chamou a atenção porque eu tenho certeza que isso já aconteceu comigo. Mas, das vezes em que eu tive a impressão disso acontecer comigo, não sei vocês, se alguém aí já teve, eu sempre estava andando na rua em algum momento de sol forte.
Então eu sempre associava isso ao cansaço do corpo, talvez a um possível início de desidratação ou até mesmo pressão baixa. Acontece. Às vezes a gente fica mole e era essa a explicação que eu dava pra mim mesma. Eu nunca levei muito a sério. Mas eu descobri nesse comentário do Threads que isso é mais comum do que eu imaginava. Eu quero saber de vocês. Alguém tem uma explicação científica pra isso? Eu também fiz 2 leituras recentes de e-books rápidos essa semana. O primeiro se chama Insônia. Vou colocar aqui porque eu nunca lembro o nome dos autores, mas os 2 são de autores nacionais que eu já estou seguindo no Instagram, já interagi, já mandei mensagem. Esse primeiro que eu vou falar, eu conheci inclusive a autora, a menina no Threads, e foi por conta do post dela que eu baixei o e-book. E o segundo, eu tinha pedido recomendações de livros de autores nacionais, e o próprio autor colocou o livro dele como recomendação, eu li a premissa, achei interessante e fiz a leitura. Então, o primeiro se chama Insônia, e é um e-book com tempo de leitura de 1h30. E se você, assim como eu, sofre de insônia, vai se identificar com essa leitura. Ele começa com o que é sobrenatural, e eu achei que ele fosse sustentar isso durante toda a narrativa. Mas não, o sobrenatural é só a porta de entrada para o sofrimento verdadeiro do protagonista. Ele começa a ter insônia, porque de acordo com ele, um rapaz de 17 anos, que é homossexual, ele começou a ser visitado por um íncubo. Se você não sabe o que é um íncubo é um demônio sexual do sexo masculino. Existem os íncubos e as súcubos, mas eu não vou me aprofundar muito aqui, senão o vídeo fica gigante. Ele começou a ser visitado, isso trouxe um medo muito grande para ele, e ele começou essa rotina de insônia. Só que tudo isso estava alinhado a um relacionamento abusivo que ele estava vivendo com outro rapaz da própria escola. E tudo isso levou ele a sentimentos muito intensos, a discussões de relacionamento muito fortes. Então, quem já viveu um relacionamento abusivo vai se identificar demais com essa leitura. É incrível como a dor que um ser humano pode causar a outro é maior do que qualquer medo sobrenatural que a ficção ou a fantasia possam trazer pra gente. Mas é um livro com alerta de gatilho. E o segundo que eu li foi CEP. E nesse livro o autor escreve a história de um rapaz que é carteiro e morador do interior de São Paulo, até que um dia ele recebe uma carta misteriosa para entregar, não reconhece o nome da rua, pergunta para as pessoas, descobre que a rua mudou de nome, vai até lá e é um prédio antigo que já está abandonado. Ele tenta entrar nesse prédio para deixar a correspondência lá e ele é atendido por uma senhora, só que ele não sabia que ela já estava morta. Ele é puxado para dentro da atmosfera desse prédio, que era muito grande, e ele não consegue sair de lá por dias. Essa história foi escrita com referência ao Holocausto Brasileiro, e esse prédio seria o prédio em que tudo aconteceu. Eu achei muito legal porque o autor fez um trabalho meio que jornalístico pra gente, e no final do e-book ele colocou informações sobre os monumentos da cidade pra gente conseguir se situar na leitura. É um e-book com 3 horas de leitura, eu li muito rápido. Pra quem gosta de história de fantasma, você vai adorar esse tipo de leitura. Em nenhum momento a leitura fica arrastada, na verdade é um livro de muita ação. É uma luta constante, um medo muito latente que ele enfrenta o tempo todo para conseguir sair dali. E no final ele descobre que aquilo que ele tem é um dom de família e que a única pessoa que conseguiu fugir desse lugar teria sido o bisavô dele, que era a primeira pessoa da família a carregar esses dons. Essa minha resenha rápida não faz jus ao livro, o livro é muito bom mesmo. E cada fantasma, cada alma enfurecida que você descobre e conhece lá dentro, faz você sofrer junto com ela, porque você entende que eles foram internados injustamente, pelo menos a maioria. Era uma época em que mães solteiras eram internadas, gays eram internados, qualquer pessoa que tivesse um comportamento atípico ao que era esperado da moral e dos valores sociais foi despejada nesse sanatório. Então teve uma galera que sofreu demais e os médicos, que eram os responsáveis, eles funcionavam como torturadores na época. E isso está bem explícito no livro. Então também é uma leitura pesada, mas eu recomendo muito, de verdade. Acho que foi um dos melhores que eu li e foi na primeira semana de agosto. E, para finalizar, falei um pouco de 2 leituras, falei de um assunto que me deixou um pouco agitada, mas eu queria comentar com vocês que eu estava assistindo American Horror Story. É uma série que já, enfim, é antiga, mas eu ainda não tinha assistido, eu resolvi assistir esse ano. E eu fui tão animada, eu fui com tanta sede ao pote que eu comecei pela temporada errada. Eu não fui na de 2023, que eu sei que é uma história por episódio, eu resolvi começar a assistir do início da primeira temporada lá de 2014. Só que
Quando eu cliquei, eu assisti a temporada 12, que foi a última, né? Com a Kim Kardashian e com a Emma Roberts. A Emma Roberts, maravilhosa. E assim, gente, eu gostei da história, mas eu não sabia que tinha sido a última temporada. E não tô aqui bem pra fazer uma crítica. Eu achei o enredo interessante, mas eu achei que ele tinha algumas pontas soltas e eu esperava que no final, no último episódio, muita coisa se revelasse pra mim. Mas não se revela. Na verdade, eu tô até agora esperando a explicação do que a Kim Kardashian representava. Ficou claro que ela era um tipo de demônio e que ela podia provocar tudo aquilo que ela provocou, porque ela tava oferecendo uma troca. Então isso é um super clichê do terror, né? O demônio que te dá algo que você quer muito. No caso da personagem principal, era um Oscar, porque ela era atriz, em troca do bebê. Mas não ficou claro que tipo de demônio era ela, por que ela estava fazendo aquilo. Enfim, não explicou muita coisa. Então eu gostei, mas nota 7. E aí, eu descobri que eu não tinha assistido da primeira, voltei tudo e dei play no primeiro episódio. E, gente, a primeira temporada é sensacional. Eu tô no episódio 3, mas na temporada 1, a gente tem um personagem principal que cometeu adultério com a mulher. Ela pegou ele, tipo, no flagra, assim que ela entra em casa. E pra tentar consertar tudo, eles se mudam pra uma casa antiga e mal assombrada. E é o que eu vou dizer por enquanto. Eu recomendo muito que você assista da primeira. No episódio 3 eu já fiquei morrendo de medo. Enfim, essas são as notícias sombrias da semana e eu espero que vocês tenham gostado desse modelo.